は海賊王になる男だ。Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e hoje tô aqui com meu parceiro Isaac. E aí galera? E no vídeo de hoje nós vamos responder as perguntas de vocês que vocês mandaram lá no Instagram. Se você ainda não nos segue no Instagram, eu não sei o que você está esperando, porque lá a gente sempre faz esse tipo de post, onde os inscritos participam ativamente nos nossos vídeos. Lembrando que os membros sempre têm prioridade de resposta, e caso você queira fazer nossa recompensa aumentar ainda mais aqui no YouTube, considere se tornar membro do canal e ter suas perguntas sempre respondidas, além de participar de sorteios que a gente faz periodicamente para os membros. E agora sim, para começar esse vídeo, a gente já vai começar com a pergunta do Igor. Ele perguntou o seguinte: o que vocês acham que aconteceu com Chichibukais? Cara, isso é uma ótima pergunta, porque o Oda sempre nos deixa esperando muito. Um exemplo disso é que no final do ano passado o Oda deixou uma mensagem que o Ruivo iria aparecer. E a gente tá agora quase no final de 2021 e nada do Ruivo apareceu. O Shanks até agora não apareceu. E a mesma coisa são pros Chichibukais. A gente tá muito curioso para saber o que aconteceu. Inclusive o Oda até deixou uma mensagem sobre a Boa Hancock. O que será que aconteceu com a Boa Hancock? Então vamos começar por ela. A última vez que a gente viu ela estava se preparando para um embate com a marinha. Kobe estava chegando em Amazon Lily. E será que o Kobe vai lutar com a Hancock? Será que ele vai conseguir capturar ela? Ou será que ela vai expulsar toda a marinha? Isso é até uma coisa que a gente já comentou nesse vídeo que tá aparecendo na thumb pra vocês. E sinceramente, essa luta não levaria a lugar nenhum. Se a Hancock fosse capturada, o que isso acrescentaria pra história? O Luffy certamente tá quase encontrando One Piece. Não seria muito bacana pra história, narrativamente, o Luffy ter que voltar e resgatar alguém em Impel Down, já que ele já tá perto de encontrar o próprio One Piece. Então, seguindo essa linha de raciocínio, a gente viu numa história de capa que a Boa Hancock colocou o cartaz de procurado do Luffy na frente de seu castelo. Então Kobe chegando lá vai ver esse cartaz do Luffy e por consequência eles vão fazer um tipo de amizade. A Boa Hancock até pode aparecer em um ano. Indo pro Bug e o Mihawk, por que eu juntei esses dois? Porque eles têm grandes relações com o Shanks. E dificilmente a gente acredita que os dois juntos vão se aliar ao Shanks. Tem até uma imagem do Bug embaixo do Shanks e o Mihawk embaixo do Barba Negra. Então a gente acredita sim que por eles estarem sendo procurados, eles vão ter que se aliar com algum Yonkou momentaneamente, temporariamente, até essa maré abaixar. E a gente acredita que o Bug vai ficar com o Shanks e o Mihawk vai ficar com Barba Negra. E pra finalizar nós temos o Weevil, né? Ele é uma incógnita, até agora a gente não sabe nem se ele realmente é filho do Barba Branca, mas eu acredito que o Weevil mesmo assim seja muito forte, até porque já foi dito que ele derrubou vários batalhões de marinheiros, e eu acredito que não vai ser diferente agora. Ele pode ter um papel até importante na guerra final, se aliando ao bando mais forte de acordo com os interesses da mãe dele, né? Então na nossa opinião nenhum dos Chichibukais vão ser capturados, até porque o nível de poder deles é muito grande. E sobre ele ser filho do Barba Branca, tem até uma cena bem engraçada que a mãe dele mostra o cartaz de Barba Branca e ele pensa que tá se olhando no espelho. Porque realmente é muito idêntico. E a próxima pergunta é do Tauan Oliveira. Ele perguntou o seguinte: onde vocês acham que está o quarto Poneglyph perdido? E a nossa resposta vai ser muito parecida com a do Isaac Draw. Ele falou o seguinte: salve pessoal, a minha pergunta é sobre os Road Poneglyph. Nós não sabemos onde está o último, mas especulamos que está com o Shanks. Nós concordamos com isso. Mas onde será que ele guarda? Já que ele é um nômade e não fica sempre em um território, qual seria o lugar seguro suficiente para guardá-lo? E vamos lá, o Shanks, galera, a gente sabe que ele tem muitas relações com o país de Elbaf, não só pelo fato que o navio dele, o Red Force, é literalmente um navio viking, como também por algumas referências históricas. Por exemplo, o Shanks foi inspirado no viking norueguês chamado Eric o Vermelho ou Eric o Ruivo, e além disso, a história de Shanks lembra muito o deus da mitologia nórdica chamado Tyr, o deus patrono da justiça e do combate. Além da conta que esse deus perdeu a sua mão direita para um deus lobo quando colocou a mão em sua boca, e eu nem preciso dizer o que esse fato lembra na história de One Piece. Então nós acreditamos que muito provavelmente Elbaf está sob território do Shanks. Então eu acho que não existe território no mundo de One Piece mais seguro do que Elbaf, até pelos gigantes que estão lá. Ninguém iria ousar entrar lá tranquilamente e iria conseguir sair com o Poneglyph, a não ser que fosse muito forte. E muito provavelmente o quarto Poneglyph está lá e o Shanks só está esperando o Luffy chegar lá para entregar o Poneglyph para ele. Ou pode ter uma reviravolta nessa história que a gente não coloca muita fé, mas sempre tá esperando
aí que o Oda nos surpreenda. Exatamente, cara, e com isso o Luffy completaria todos os poneglyphs, que seria o da Big Mom, que ele já pegou do território dela, em um ano ele já vai pegar quando o arco acabar, e ele tem também já o de Zou. Então com Shanks dando esse último poneglyph, o Luffy teria o mapa completo, até ele chegar em Laugh Tale, e como a gente sabe, Elbaf é um dos próximos arcos aí, provavelmente. O André perguntou, seria possível no final de Wano, Vivi, Sabo e a grande frota dos Chapéus de Palha aparecessem, já que ambos estavam em Marijoa, ou apenas o resto do exército revolucionário ter aparecido e Sabo ter sido capturado pela marinha? E juntando com essa pergunta tem a do Luiz Wallison, ele mandou um salve e perguntou, com a CP0 indo atrás de Robin novamente e no último capítulo uma grande frota da marinha chegando em Wano, vocês acham que esse seria o momento ideal para a chegada da grande frota dos Chapéus de Palha ou até mesmo a hora do Ruivo aparecer? Cara, eu já perdi a esperança do Ruivo aparecer, sinceramente. A galera confundiu muito quando o Oda falou que o Ruivo iria fazer seu movimento esse ano, muita gente achou que era o Shanks, mas claramente o Ruivo que tá mais se movimentando esse ano é o Kid. E cara, a pergunta de vocês foi muito boa, a gente já fez um vídeo sobre os personagens que podem aparecer em um ano, e Sabo e Vivi estavam entre eles. A grande frota do Chapéu de Palha, nesse contexto, é o mais provável de aparecer, embora eu pessoalmente ache que o ano já tá muito cheia, inclusive tem mais gente pra chegar, o bando da Big Mom aí tá vindo. Muita gente inclusive disse que o bando da Big Mom pode lutar contra os navios da marinha que estão chegando e impedir que eles chegassem lá em Onigashima. Eu concordo com essa possibilidade, eu acho muito provável, mas eu acredito que a grande frota do Chapéu de Palha e principalmente o Sabo, junto com os revolucionários, vão ficar guardados para a guerra final de One Piece, porque a gente já viu o Sabo atuando ativamente em um arco inteiro, que foi Dressrosa, e a grande frota do Chapéu de Palha tá fazendo seus caminhos, seus feitos por debaixo dos panos, principalmente nas histórias de capa. A gente já viu Hairudin juntando uma tripulação de gigantes, a gente já viu Bartolomeu efetivamente queimando uma bandeira de Shanks, então cara, eles estão fazendo muita coisa por fora, assim, eu acredito que na guerra final de One Piece eles vão se unir e efetivamente lutar do lado do Luffy. Mas uma ajuda que o Luffy pode ter aqui em Wano é o próprio povo de Wano. Eles lutarem pela sua liberdade, eles que são tão devotos ao Oden, podem até lutar contra o próprio governo que tá chegando agora. Que a gente viu que o governo quer tomar o território de Wano com a queda de Kaido. E com o Luffy destruído após a batalha, quem faria sua defesa seria o próprio povo de Wano. Isso seria de uma representação imensa, seria muito bonito e seria bem bacana que acontecesse. E a próxima pergunta aqui é do Monkey D. Douglas. Será que o Dragon sabe sobre a Insama ou apenas dos Gorosei? E galera, o Dragon, que é um personagem tão misterioso quanto o Shanks, isso é impressionante, ele deve ter sim informações privilegiadas, até porque ele não sabe nada sobre o seu passado, o motivo que fez com que ele se tornasse um revolucionário, o motivo que ele brigou com o Garp possivelmente e seguiu outro caminho. O Luffy escolheu ser pirata, mas nem por isso o Garp odeia o Luffy e deixa de conversar com o Luffy. Inclusive eles têm uma cena muito bonita lá em Water 7, mas a gente não viu isso ainda com o Dragon. Mas o Dragon sabe que o Insama existe? É uma pergunta difícil de se responder. Eu acredito que o Dragon é mais movido pela liberdade, pela injustiça do próprio governo mundial, não importando quem esteja no trono, ele quer a liberdade, acima de tudo. Mas com certeza ele sabe de alguma coisa por debaixo dos panos, e com certeza, talvez, em algum momento, na guerra final, a gente vai ter sim um confronto entre Dragon, que é o maior símbolo dessa revolução da liberdade, com o Insama. E continuando aqui o assunto sobre o In, o Alessandro Costa falou aqui: a estátua que aparece no capítulo 244, que é reverenciada pelos Skypians, pode ser uma representação do Imu, e ela está espalhada por todo o Jardim Superior. O que vocês acham? Cara, ótima pergunta, inclusive a gente não trouxe ainda essa silhueta pro canal, a gente vai trazer em um próximo vídeo aí que tá pra sair, e cara, essa silhueta representa o deus Vert, que é o deus que os Skypians eles veneram, inclusive é o que o Enel mais busca, que é o Vert infinito lá na lua, e esse deus representa os anseios eternos do povo de Skypiea. E cara, se você comparar a silhueta dessa estátua com a silhueta do In, ela lembra muito, não só o formato da cabeça e do corpo, como também a altura dos braços dele. Então assim, eu não duvido muito que seja uma representação do In, até porque o Oda já fez isso diversas vezes na obra, e se o Oda tem um final de One Piece escrito desde o começo da obra, muito possivelmente ele já tinha preparado o visual de In. A gente também pode notar algumas semelhanças entre essa estátua, que supostamente seria uma representação de In, e os piratas espaciais que aparecem na história de capas do Enel. Eles lembram muito até a posição da cabeça e dos braços, como eu falei, e eu não duvido que essa estátua represente essa raça, porque a gente não sabe muito sobre essa raça ainda, inclusive eu quero muito que o Oda explore esse lado da lua,
muito provavelmente ele vai explorar, porque a luz está em todo lugar de One Piece. Esse, inclusive, é o tema do próximo vídeo do canal. E eu acho que pode sim ser uma representação do In. Até porque o Luffy, quando olha pra essa estátua, ele fala que parece um leão marinho. Realmente parece. E a gente tem diversas referências no nome do In, com deuses que controlam clima, controlam tempestades. E o próprio Imo, ao contrário, fica Umi, que é literalmente mar em japonês. Então, além dessa aparência poder ser a de In, eu acredito que o poder de In seja poder controlar tempestades, os fenômenos da natureza. Não sei se por uma Akuma no Mi ou se pela posse de uma das armas ancestrais, mas provavelmente é isso. O Mikael falou que Marejua vai ter referência à Bíblia, e logo em seguida ele perguntou: você acha que Nika, o deus do sol, é referência a Jesus e Insama seria referência ao diabo, o anticristo? E cara, eu gostei muito da sua pergunta, inclusive a gente tá querendo trazer um vídeo pro canal com esse exato tema, porque One Piece é uma obra que adapta muita coisa da Bíblia. A gente vê por cima, assim, na Arca de Noé, na Árvore de Adão, na Árvore de Eva e muitos outros fatores. Inclusive, se vocês querem ver esse vídeo, deixem aí nos comentários. E sim, eu concordo com você que muito provavelmente Nika, o deus do sol, é uma referência a Jesus e Insama seria o diabo. E não só isso, o próprio Luffy eu acredito que seja uma referência a Jesus. Não só pela personalidade dele de querer salvar as pessoas, de dar sua vida pelas pessoas, como a gente vê lá em Enies Lobby principalmente, como também por alguns detalhes que passaram um pouco desapercebidos. Por exemplo, o primeiro navio do bando, que é o Going Merry, ele tem um aspecto de cordeiro, de ovelha. E quando ele é queimado, quando ele morre, o próximo navio é um leão. Então isso pode ser literalmente uma referência do Oda ao cordeiro, que é Jesus, quando ele foi morto na cruz, e ele renasce como o leão da justiça. Cara, eu acho isso muito louco, inclusive dá pra tirar muita coisa disso, dá pra tirar até algumas coisas sobre o século perdido mesmo, e a gente pode trazer um vídeo trazendo todas essas referências pra vocês. E a próxima pergunta é do Tomioka. Na opinião de vocês, como seria o desfecho para a história de One Piece? E cara, esse também é outro vídeo que a gente tá planejando bastante vídeos. Inclusive, a gente vai fazer uma enquete só para membros, para vocês escolherem qual vai ser o próximo vídeo, qual tema. Então, sobre essa sua pergunta em si, a gente vai fazer um vídeo específico, mas a gente já pode adiantar que o final de One Piece vai ser um final feliz, que a gente acredita que o One Piece é aquilo que o Oda quer, o fim do preconceito, o povo livre. Então a gente acredita fortemente que o final de One Piece vai ser a concretização do sonho de liberdade do Joy Boy. E o G2El falou aqui: vocês acham que o mundo de One Piece teria energia específica, tipo um chakra de Naruto ou Ki de Dragon Ball? Cara, eu acho que essa pergunta já foi respondida no próprio anime, no próprio mangá. É o Haki. A gente começou a ser apresentado lá em Marineford, mais ou menos, um pouco antes, lá em Amazon Lily, sobre o Haki do Rei. E agora a gente tá tendo um aprofundamento desse conceito. O Haki, ele é, por definição, a determinação do usuário, a vontade do usuário. Então, quanto maior a força de vontade do usuário, maior o seu Haki. E falando nesse assunto, o EDH, que já é membro há 2 meses, ele perguntou o seguinte: vocês acham mesmo que o King Punch do Elisabelo pode pelo menos derrubar o Yonkou temporariamente? Se não, vocês acham que ele pode bater de frente com Haimei e Hake? Então, respondendo a sua primeira pergunta, sim, eu acho que sim. Eu só não sei como ele ficaria carregando o tempo necessário para derrubar o Yonkou sem interrupções, numa possível batalha contra o Kaido ou a Big Mom. Muito provavelmente eles iam pra cima dele. É, cara, a gente teria que fazer uma suposição. A gente teria que deixar o Elisabelo carregando lá esse ataque por bastante tempo e o Kaido ficar parado lá, pra gente ver o efeito desse ataque. Exato, seria tipo o Clube das Winx ou Dragon Ball, que o vilão fica esperando o outro se transformar pra poder usar o ataque forte. Mas respondendo a sua segunda pergunta, cara, dependendo do tempo que ele carregar, eu acho que não, porque o Kaido é a criatura mais forte do mundo de One Piece. Ele possivelmente, no quesito força, rivalizava até com os grandes piratas como Barba Branca. Então eu acho muito difícil que ele bateria de frente com Haimei Hake. Nós sabemos que a única pessoa capaz de bater de frente com Haimei Hake do Kaido é o Zoro, nessa cena que ele segura esse golpe, inclusive combinado com a Big Mom. Os Zoroterds ficam muito felizes com o nosso amigo Samuel, ele representa aqui o nosso querido Zoro. E você que é Sanji Terd também seja muito bem-vindo ao nosso canal, todo mundo aqui é bem-vindo. E a próxima pergunta é do Peralta Galvão. Ele perguntou o seguinte: se vocês pudessem criar um spin-off de One Piece, que história contariam? Cara, na minha opinião, tem 2 coisas que eu gostaria muito de ver. A primeira é mais do Garp, então muito possivelmente eu faria um spin-off da Batalha dos Rocks. Pode colocar filler no meio, não tem problema, mas eu queria ver o Garp em ação, em combate. E o segundo spin-off que eu pessoalmente gostaria de ver é um animezinho de uns 10 episódios contando as aventuras de Brook no período depois da morte da tripulação dele, lá no Triângulo Florian. Uma coisa bem comédia, assim, o Brook interagindo com os animais ali, os animais marinhos, possíveis piratas que chegaram lá no Triângulo, eu acho que seria muito legal.
Cara, que pergunta legal, porque quando o One Piece acabar, eu sempre fico imaginando o que vai ser. O Oda vai descansar, ele vai deixar de trabalhar pra sempre, vai se aposentar. Ele tem todo o direito de fazer isso, mas eu acredito que quando ele acabar, ele vai ficar tipo 5 anos de férias. E eu gostaria muito de ver uma história do Garp quando ele era mais novo, como ele cresceu, como ele entrou pra marinha. Seria tipo o oposto do Luffy, já que a gente vê que o Garp tem quase a mesma personalidade do Luffy. Então seria bem legal ver essa história, sendo que se aprofundando mais na base da marinha. Isso seria incrível. E falando aqui em paralelos, que eu acabei de mencionar o Garp e o Luffy, eu queria muito ver a versão antiga do Zoro também, que é a versão do Ryuma, um spin-off do Ryuma, na antiga Wano. Isso também seria bem legal. E para finalizar o vídeo, nós vamos fazer 3 perguntas que se encaixam bastante sobre o Aokiji. O Mapa do Infinito perguntou por que o Aokiji até hoje sempre deixou a Robin escapar. O Cavalcante perguntou, vocês pararam para pensar que o Aokiji pode trair o Barba Negra na última guerra? E como última pergunta, Crow falou, oi, amo muito o trabalho de vocês, mandem salve. Salve para você. Vocês acham que o Aokiji pode ser algum familiar distante da Nico Robin? E respondendo a primeira pergunta e a última, que tem relação com a Aokiji e com a Robin, a primeira vez que o Aokiji não matou a Robin foi porque ele tinha um respeito ali pelo Sol. Ele deixou ela escapar porque ele sabia também que tinha alguma coisa muito errada ali acontecendo. Ele viu que o Akainu ele tinha destruído um navio cheio de pessoas, só porque lá dentro poderia ter algum membro que sabia ler os poneglyphs. Então essa relação evoluiu até o ponto em que ele deixou ela novamente escapar no arco de Water 7. Exato, cara, eu acho muito difícil um grau de parentesco entre o Aokiji e a Robin. Eu acho que é mais o senso de justiça do Aokiji, ele talvez seja o almirante que tem esse senso de justiça mais forte, exceto pelo Fujitora, que talvez seja o almirante com o senso de justiça mais ativo. E a pergunta do Cavalcante, pra finalizar, cara, eu acredito que sim, mas não na última guerra em si, eu acredito que antes. O Barba Negra pode ter um encontro com o Luffy ainda em Laugh Tale, justamente pelo trono de Rei dos Piratas. E eu acho que nesse momento o Aokiji pode até dar a sua vida pelo bando do Luffy, não por gostar de alguém do bando do Luffy ou por ter algum apreço pelo Luffy em si, mas por morrer lutando pelo que ele acredita. Ele inclusive saiu da marinha e combateu o Akainu por 10 dias na ilha de Punk Hazard justamente porque ele viu que a marinha estava fazendo algo errado, que ia de encontro ao que ele acreditava. E esse lado ruim da marinha pode ser sintetizado na pessoa do Akainu. É, cara, e seria bem legal porque na primeira aparição do Aokiji ele tentou matar o bando e na última aparição ele salvaria o bando. Exato, cara, e é dessa forma que nós finalizamos esse vídeo. Muito obrigado pelas perguntas que vocês mandaram, nós gostamos muito. A gente não conseguiu responder todo mundo porque era muita pergunta, esse vídeo teria 30 minutos, 40 minutos se a gente fosse responder todo mundo. Porém, nós vamos estar respondendo as perguntas de vocês em live. Esse final de semana vai ter uma live no sábado, nós vamos confirmar o horário e mandamos pra vocês. A gente já estudou a plataforma depois da última live que nós fizemos e agora a gente tá um pouquinho melhor, então a live vai ser mais bacana. Deixe nos comentários aí qual horário vocês prefeririam para essa live e possivelmente vai ter uma participação especial dos membros nessa live. Então se você ainda não é membro, considere se inscrever que dá tempo. Se você assistiu esse vídeo até aqui, deixa seu like, comenta aí embaixo o que você achou e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E é isso, galera. Valeu! Valeu, galera!